Se você vai para Califórnia, você precisa deixar um dia do seu roteiro, ou pelo menos um período, para conhecer o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região da Califórnia que fica mais ou menos a 1h30, 2 horas de São Francisco. E ela é muito conhecida pelas empresas de tecnologia que surgiram por lá. O Vale do Silício teve origem mesmo por conta do silício. E foi onde teve uma grande explosão de empresas de tecnologia que começaram por lá, pela utilização do silício. E tiveram várias empresas, e tem várias empresas localizadas lá. Apple, Google, Facebook, a Meta no caso, né? Airbnb e por aí vai. E a gente resolveu deixar um dia do nosso roteiro para conhecer essa região e antes de seguir para Lake Tahoe, que seria o nosso destino final. E a gente viu que um dia é suficiente para você conhecer a cidade e conhecer um pouco sobre onde tudo começou, conhecer um pouco de Stanford, que também se localiza lá, e ver um pouco sobre essa área que é muito vasta e rica. E a cidade é uma gracinha, né? Sim, sim. Bom, então saímos de São Francisco e vimos que um dia era suficiente para conhecer Palo Alto. Então, em mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem, chegamos em Palo Alto e fomos em direção à garagem da HP. A HP foi a primeira grande empresa a surgir ali no Vale. E ela foi mais ou menos fundada ali em 1989 e essa garagem foi conhecida. Tanto é que essas grandes empresas de tecnologias têm essa fama, né, essas startups, de começarem em uma garagem. E a HP foi a pioneira de tudo isso. E é uma belezinha lá o bairro. Tem umas casas muito lindas. A gente deu uma voltinha por lá, tirou umas fotos ali na região da garagem. É um passeio rápido de fazer, é uma parada mesmo, mas a gente achou que valeu super a pena porque é um marco, né, em toda essa questão de evolução, de tecnologia. E assim, é meio surreal até você ver a garagem onde tudo começou, né, o tamanho das empresas, a proporção que elas tomaram, ter começado num cubículo ali é até bem engraçado. É muito legal. E saindo da garagem da HP, fomos direto para Stanford. E a região ali de Stanford é gigantesca, então tem, assim, você consegue passar o dia inteiro só em Stanford, porque ela realmente é enorme, é uma cidade mesmo. Tem pontinhos que você consegue passear, que você consegue conhecer a rotina ali mesmo deles, o que eles vivem, o que eles fazem, o que eles comem, mas é muito legal. Sim, e a gente conheceu ali a parte meio comercial que eles têm ali. Vimos um pouco do campus, mas não ficamos muito tempo, né? Como era só a intenção de dar uma passada, conhecer mesmo ali, passamos por uma loja de souvenirs também, né? Comprar o imã, né? Para comprar o imã de geladeira que a gente coleciona. E saindo de lá, fomos direto para a Google. E a Google foi o lugar que a gente mais gostou. Assim, eles realmente fizeram um local que é preparado para receber o turista. Então, a gente chega lá, tem um estacionamento que você consegue deixar o carro, o estacionamento é gratuito. A hora que você sai do estacionamento... E é longe, né? É bom falar isso. É enorme também. É. A hora que você sai do estacionamento, já tem um rapaz que tá lá para te recepcionar e te orientar do que fazer, para onde ir, e uma van que te leva até a loja. Então, assim, é completo. E todos são muito receptivos lá, todos são muito sorridentes e carismáticos, então acho que o ambiente fica bem acolhedor. E saindo, então, pegando esse transfer, fomos para a loja da Google, onde a gente viu toda a parte do que a Google vem criando lá, né? Aqui no Brasil ainda não vende, mas os celulares da Google, os relógios, toda a parte de tecnologia, microfone, tudo que eles estão criando. Até fechadura. Fechadura. Então, assim, a gente viu tudo o que eles tinham lá de tecnologia e resolvemos tomar um café também no espaço, que, diga-se de passagem, é bem legal. É super gostoso e, assim, não é um lugar super faturado por ser lá, sabe? A gente achou o valor das coisas bem ok, assim, pra vocês terem uma noção. A gente tomou café, eu tomei um cappuccino, a gente comeu um pãozinho, cada um, e custou, sei lá, $15. Então não é nada assim absurdo, pensando que você tá ali no local mais caro, talvez, dos Estados Unidos. Então esse foi um passeio que a gente ficou um tempinho maior, a gente já meio que
teve assim um café almoço lá, né? Porque a gente já comeu e depois seguimos para a Apple. E a Apple, eu diria que me decepcionou um pouco. Eu acho que a gente tinha que ter ido primeiro na Apple. Porque assim, a Apple Store, ela é separado do complexo da Apple mesmo, onde tem a Apple Park e tudo mais. A Apple Park, ela não é um espaço aberto. Não dá nem pra ver, na verdade, né? Diferente do que a Google é. Então lá a gente viu, basicamente, a gente conseguiu ver uma parte do Apple espaço, Park, né? mas nós ficamos na Apple Store. E aí a loja, assim, eles têm várias aulas com os funcionários ensinando como editar vídeo, como tirar foto, como aproveitar melhor o seu MacBook. Enfim, a gente achou isso interessante. Todos também foram muito solícitos. Tem um café lá também, que a gente acabou não tomando, que a gente já tinha tomado na Google, mas a gente ficou um pouco decepcionado, porque a gente achou que fosse conseguir ver aquela estrutura toda mesmo do Apple Park. Eu vou colocar a foto para vocês verem, que na verdade você consegue entender que é lá, mas não dá pra ver, porque ele é em volta, assim, de muita árvore, é um lugar bem fechado, privado, né? assim, bem fechado. E a loja em si, ela é grande, mas não foge muito das lojas que a gente viu em Nova York, em Miami, então acaba sendo bem parecido, é bonito, é legal, mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Acho que a experiência Google inibiu um pouco a experiência Apple. E aí, assim, eu queria comprar o celular lá, porque eu falei, não, vou comprar na Apple, onde a Apple saiu, na loja da Apple. Mas a gente não recomenda. Por quê? Se você vai passear lá, você vai tirar ali umas 4 horas, 5 horas do seu dia. E pode acontecer alguma coisa errada, pode dar algum problema, pode demorar para fazer toda a venda e você acaba perdendo tempo. E foi o que aconteceu com a gente teve um probleminha com o meu celular lá, então a gente acabou atrasando um pouco para sair, mas no fim deu tudo certo, né, amor? Sim. Então, se você tiver a chance de conhecer essa região, a gente recomenda muito, a gente acha que vale a pena, às vezes até fazer um bate-volta ali de São Francisco, se não for subir para Lake Tahoe, porque é completamente diferente, é muito legal. E assim, uma das coisas que nós percebemos também, para chegar e para sair da cidade, a gente foi numa sexta-feira, era um trânsito intenso. Então é uma região já que é mais movimentada, tem muito trânsito, é uma região onde as pessoas vão para trabalhar e numa sexta-feira saem para uma área mais de refúgio. Então isso também é uma coisa que vale a pena pôr num cronograma que talvez pegue um pouco de trânsito. E a gente fez todo o nosso cronograma, todo o nosso roteiro com inteligência artificial. Então a gente conseguiu realmente definir qual era o melhor horário para sair, qual era o melhor horário para poder ficar lá. A questão de logística também, da ordem dos lugares. Passeios. Então chega primeiro na garagem, depois vai para Stanford, pensando também em trajeto. Pensar para não ficar indo e voltando, né? Então, isso é algo que facilita bastante e que, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar mais um pouquinho sobre. Bom, eu acho que ficamos por aqui. Acho que é isso. O próximo vídeo a gente vai contar tudo que a gente fez em Lake Tahoe. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre Stanford, Google, Apple, mandem mensagem aqui. E é isso, curtam e comentem. Até a próxima. Tchau!